A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, dia abençoado, dia das mães. Dá mais um abraço aí nessa mãe que está do seu lado, dá um beijo nela, aproveita. Felizes são aqueles que têm a mãezinha consigo, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Se a sua esposa é mãe, dá um beijo nela também. Aí, seus filhos estão lá, né? Na salinha, no cultinho, glória a Deus. Quero aproveitar e abençoar a sua vida com o seguinte convite. Preste atenção. No próximo final de semana nós vamos ter o que, gente? O que, gente? Encontro com Deus. Eu quero convidar as mães que ainda não passaram pelo encontro com Deus a estar conosco nesse final de semana. Vai ser um final de semana incrível, que vai marcar com certeza a sua vida. Você será ali impactada com a presença, com a vida de Deus, e você nunca mais vai ser a mesma. Levanta a mão para mim as mães que já foram no encontro, levanta a mão. Eu não tenho como ouvir todas, mas eu queria que desse um glória a Deus calma, um glória a Deus bem forte para outras mães que ainda não foram testemunharem que foi forte. 1, 2, 3 e... Que é aí? Uma salva de palmas para Jesus, gente. Essas mães são inspiradoras mesmo. Aleluia, glória a Deus. Gente, vai ser fantástico. Você que é filho também, está nos visitando, está acompanhando essa transmissão online. Quero convidar você, quero estender o convite para você também, fazer sua inscrição. Vai ser uma experiência fantástica para você, ok? Nós estamos mobilizando aí toda a igreja. Quem está aqui empolgado com o encontro? Deixa eu ver, levanta a mão. É muito importante que a gente convide também as pessoas que ainda não passaram pelo encontro, que estão precisando de ter uma experiência com o Senhor Jesus, ok? Convide. Com certeza você tem um amigo, você tem alguém que precisa de ter uma experiência com Deus. Quero desafiar você a convidar essa pessoa para participar. Nós estamos na semana de Evento Ponte também, convidando as pessoas para a célula. Convida para a célula, vamos estar juntos ali, buscando o Senhor e também levando as pessoas para ter o encontro com Deus. Levanta a mão para mim, só quem ainda não passou ainda pelo encontro com Deus. Levanta a mão assim para me ver. Quem ainda não participou. 2 pessoas, 3 pessoas, 4. Quero deixar então um convite para vocês. Tá bom? Com certeza você foi convidado por alguém, essa pessoa já tem te confirmado, né, te falado do encontro. Quero insistir com você, vai ser uma experiência abençoadora. Amém? Glória a Deus. No final, nós vamos orar pelo encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Para que o Senhor mova de uma forma extraordinária e que muitas vidas sejam alcançadas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, eu gostaria de fazer a leitura do texto. Eu não vou ler todo o texto, mas a minha pregação hoje vai ser em cima aí do capítulo 1 e do capítulo 2 de Samuel. Eu quero compartilhar não sobre Samuel, mas sobre a mãe de Samuel. Afinal, hoje é o dia das mães, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre algumas virtudes da mãe de Samuel, virtudes abençoadas que com certeza vai abençoar as mães presentes, os filhos que estão presentes e os maridos também, ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho do Tou, filho de Zufé e Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Havia um homem convencido? Era esse Eucana aqui, né? Mas olha, eu vou contextualizar para você compreender. Naquela época, meus irmãos, quando a esposa não podia ter filhos, o que acontecia? Era permitido que o marido tivesse uma segunda esposa, para que a posteridade dele, né, não encerrasse ali, porque sua esposa não podia ter filhos. Então era permitido. E sabe o que é interessante? A segunda esposa dele realmente tinha muitos filhos. E quando ele subia para sacrificar, ele dava a porção dela e dos filhos. Mas quando ele subia para sacrificar, ele dava a porção dobrada para Ana. Primeiro, 2 motivos: ele amava muito a Ana. Ok, irmãos? Mas segundo motivo, ela estava triste. Então ele queria agradar ela. E aí você observa, irmãos, uma família do cotidiano nosso aqui, uma história bíblica que muitas vezes tem a ver conosco. Sabe, são situações que nós passamos na vida. Porque tem gente que acha que crente não tem problema. Que crente que serve o Senhor do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não vai ter problema. E falando nessa questão de não ter filho, quando eu casei com a minha esposa, eu e a Helene, a gente queria ter 4 filhos, irmãos. Era o nosso sonho, mas não veio de jeito nenhum. Helene fez tratamento em Manaus, fez tratamento em Goiânia, fez tratamento em Portugal, em São Paulo. A gente chegou aqui, chegamos de volta no Brasil, estávamos fazendo missões, plantando igreja fora. Chegamos em São Paulo, esquecemos de tudo. A Helene engravida do Isaac. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Pois é, são coisas que a gente não consegue explicar. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos: ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Não importa o que a gente esteja passando, porque a gente não anda por vista, nós andamos pela fé nele. E se Ele está conosco, nós vamos superar o que for. Nós oramos, acabamos de orar pelas mães. Irmãos, toda mãe é sinônimo de superação, né? E olha, irmãos, eu sou menino, né? Eu fui criança, fui menino, e eu sei o trabalho que eu dei para minha mãe. Meu Deus mesmo, Danilo. Quantos livramentos de morte. Eu me lembro que uma vez eu subi, dona Dilsa, no muro, para olhar a casa do vizinho. Eu não taquei a mão no muro, cortou, tem até a marca hoje aqui. Foram 5 pontos de sangue jorrando. E aí eu me recordo também que uma vez eu fui para a casa do meu tio, minha mãe disse: olha, nós vamos, mas você vai ficar estudando. Quem disse que eu fiquei estudando? Pareceu um balão caindo, eu corri, caí numa lama, rasguei meu joelho. As 2 vezes que eu me machuquei, foi porque eu não obedeci mãe. Olha, você que é filho, filha, obedeça a mãinha. Não anda sem obedecer mãe, não, que o negócio dá problema. Quem concorda comigo aqui, levanta a mão. Mãe é mãe. Mãe sabe o que diz, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Mas voltando para cá, contextualizando para você, você observa que era uma família ali comum, que tinha seu cotidiano. Mas um detalhe: eles subiam para buscar o Senhor, porque eles estavam numa região longe de Jerusalém, eles iam para buscar o Senhor. Versículo 19.
Vamos seguir a leitura aí. Nós paramos no versículo... Paramos no versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, é impressionante que Ana, ela se torna para mim, para você, um grande exemplo de alguém que venceu o impossível. Sabe, que creu, que acreditou. Ela é uma mulher fantástica, a Ana. Eu gosto muito da história dela. Depois eu vou ler a oração que ela fez no capítulo 2. Que oração linda, vai ser uma inspiração para você. Não vai ver agora não, mas continua aqui comigo. Veja bem, a impossibilidade para gerar filhos não foi suficiente para fazê-la desistir de acreditar no Senhor seu Deus. Ela não subia só por causa da necessidade para buscar a Deus. Ela não ia para Israel só porque ela tinha problemas. Ela ia, irmãos, porque ela cria que Deus podia operar o milagre na sua vida. Já viu pessoas que estão buscando a Deus, sabe, vem um problema, elas param de buscar a Deus, elas se afastam. Mas tem também aqueles que estão buscando o Senhor e quando são abençoados, abandonam também o Senhor. Troca o abençoador pela bênção. Isso é comum. O que acontece, irmãos, é impressionante. E Ana, mãe de Samuel, é um grande exemplo de fé, de perseverança, de alguém que é fiel a Deus. A devoção dela atraiu a atenção do Senhor. Deus contemplou a atenção dela, meus irmãos. Isso é algo sobrenatural. E o Senhor então lhe abençoou com um filho maravilhoso. Olha para mim, o filho de Ana não foi qualquer filho, não. Na época que ninguém ouvia a Deus, só o filho de Ana ouvia. O nome dele é Profeta Samuel, homem de Deus. Ouvia Deus falando com ele. Que algo extraordinário. Tudo começou aonde? Aqui com Ana. Essa mulher tem grandes virtudes, meus irmãos. E eu quero mostrar para você hoje, nessa manhã, para te levar a refletir nas virtudes dela. Em primeiro lugar, o comportamento dela diante do impossível é incrível. É de continuar perseverando a Deus. Perseverança, diga constância. Sabe o que falta para muitos aqui? Tem gente que não fuma, não bebe, não peca, é crente, nasceu de novo,
Mas o que é que falta, pastor? Falta perseverança, falta ter constância em Cristo, acreditar na promessa. Essa mulher, nós aprendemos com ela isso. A perseverança de Ana no relacionamento vivo, sincero com o Senhor é incrível, nos chama a atenção, meus irmãos. Sabe, nós precisamos aprender com ela essa constância. É impressionante a clareza e o entendimento que ela tinha do problema que ela estava passando, né? Vendo a segunda esposa lá do marido dela cheia de filhos e ela sem nenhum filho. Olha para mim, naquela época, isso para uma mulher até hoje é uma luta. Eu não falava para minha esposa, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu não falava isso para a Eleni, né? Mas olha, amor, eu estou aqui, sou teu marido, mas não tinha jeito não, dava presente para ela. Ela queria um filho. Então naquela época era como se a mulher fosse uma inútil, não servia. Não pode procriar, não serve, põe outra no lugar. Alguns, na época, a cultura era devolve para o pai. Que coisa, que constrangimento. Mas Ana, diante do impossível, ela insistiu em buscar a Deus, ela creu, ela foi para a pessoa certa, ela foi buscar o Senhor e ela orou, irmãos, pedindo o filho dela, ela buscou o Senhor e aí o Senhor a abençoa. Eu quero destacar aqui, põe para mim o versículo 10, põe para mim o versículo 10 aqui, por favor. 1 Samuel 1,10, olha só, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeira virtude de Ana, diga, gritou ao Senhor. Já viu alguém gritando, se afogando? Socorro! Ela gritou para o Senhor, Senhor, me dá um filho, Senhor, eu preciso de um filho. Mas aqui ela estava gritando, era para dentro, já viu esse termo? Né? Ela estava ali. Aí o sacerdote, ele está bêbado dessa mulher. Cuidado com o seu julgamento. A gente tem mania de julgar os outros, irmãos, e a gente não sabe da história da pessoa. Cuidado. Só há um legislador e juiz, então para que julgar? Não julgue. Ele então julgou ela, rapaz, larga desse vinho, está embriagada a mulher aqui dentro. Ela, não, Senhor, ela foi, explicou tudo para ele. Ela, em vez de xingar ele, esse sacerdote não sabe de nada, esse sacerdote é um cego, um inútil. Tá? Não, ela respeitou o sacerdote. Explicou para ele o que estava acontecendo com ela. O que foi que ele fez com ela? Ele abençoou ela. E Deus ouviu a bênção dela e liberou a bênção sobre a vida dela. E ela se tornou mãe. Irmãos, isso é algo extraordinário. É muito importante nós percebermos que na vida, situações extremas nossas, meus irmãos, existe uma atitude extrema. Ela estava ali diante, né, de Penina, que já tinha vários filhos, ela não tinha nenhum filho. Diante de uma situação extrema, ela vive um extremo de buscar a Deus, de ir, sabe, para cima do Senhor e buscá-lo de todo o seu coração. E aí ela vai e faz um voto com Deus, e ela diz, põe o versículo 11... E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto com o Senhor, irmãos. Sabe o que é fazer um voto? É fazer um compromisso, impor suas palavras diante do Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, se o Senhor fizer aquilo. Ela sabia exatamente o que ela queria, irmãos. E isso chamou a atenção do Senhor.
Sabe, hoje nós percebemos que as pessoas estão vivendo uma fé tão rasa, uma fé tão, sabe, irmãos, mediana. Dificilmente se faz isso, como Ana fez hoje. Fez um voto com o Senhor. Senhor, abre a minha madre, me dá um filho. Senhor, eu te peço, meu Pai, opera na minha vida. E o que foi que Deus fez? Deus operou na vida dela. Hoje não tem jeito não, vai para um remédio, não deu remédio, não. É a vida, é assim não. Diante do impossível, o que você faz? Ana foi para cima, primeiro ela gritou. Nós precisamos, meus irmãos, ter em mente que a nossa oração vai exigir tudo de nós. Mas tem gente que não quer orar, tem gente que não ora, não busca a Deus. Sabe, Ana empenhou a sua energia, a sua perseverança, ela inclinou a sua vontade para isso, ela perseverou na oração, e pelo tempo que foi preciso, ela se dedicou, ela insistiu, ela jejuou, ela ficava sem comer. Que algo poderoso! Quando o sacerdote liberou a palavra sobre ela, ela experimentou do seu milagre. É algo impressionante. Muitos servos de Deus não compreenderam, irmãos, a dor dela, assim como Eli. Não entendeu nada, mas quando ela explicou para ele, ele a abençoou. E ela foi abençoada, ela recebeu a bênção. Muitas vezes, você é mal compreendido. Vou sair dessa igreja por causa disso e daquilo, fulano não me compreendeu. Olha, Ana não, Ana continuou crendo, continuou buscando. Sabe quantos servos de Deus foram incompreendidos na Bíblia? Por exemplo, Jó. Meus irmãos, os amigos de Jó acharam que ele havia pecado e falaram: Jó, não é possível, toda essa praga que caiu sobre você, você pecou. E os discípulos que queriam saber quem havia pecado, eles questionaram Jesus antes de curar aquele cego, se ele era cego de nascença. Ficamos procurando o culpado. Qual é o problema? Para com esse negócio de voltar atrás, de querer saber quem é a culpa. Não, vamos focar na solução, meus irmãos. Ela grita: Senhor, me socorre. Outro exemplo é o exemplo de Davi. Achavam que ele era presunçoso, foi julgado. Sabe, não foque sua vida no que os outros dizem, mas foque a sua vida naquilo que o Senhor está falando. Foque na sua comunhão com o Senhor. Quando você foca na sua comunhão com o Senhor, através da oração, você vai encontrar o alívio que você precisa. Ana, ela tinha uma visão clara dos problemas dela, então ela vai para a pessoa certa. Quem é você quando passa por problemas? A gente conhece, irmãos, os verdadeiros amigos quando nós estamos passando por problemas. E a gente também experimenta do milagre do nosso Deus quando nós estamos passando por luta, por dificuldades. Eu tenho a certeza aqui que as mães que estão aqui presentes buscam o Senhor de todo o seu coração e pedem para Ele: Deus, olha o meu filho, Senhor, e busca superar os desafios, para pagar o aluguel, para pagar a escola do menino, o transporte da criança para a escola. Isso é muito sério. Ela era uma mulher profunda e consagrada a Deus. E quando ela ouviu o sacerdote, sabe, ignorando ela, falando que ela estava embriagada, não, ela explicou. E aí, então, ela foi abençoada. Tem muita gente que perde a bênção, irmãos, porque julga também, é julgado e sai julgando também, pagando o mal por mal. Jesus disse que nós devemos pagar o mal com o bem, porque se a gente só faz o bem para quem nos faz o bem, isso até os ímpios, os descrentes fazem. Como é que eu vou cumprimentar só quem me cumprimenta? Isso qualquer um pode fazer.
Tem alguém aí? Diga amém. Nunca rejeite a bênção de Deus na sua vida. Sabe, Eli abençoou. Não interessa se ele não ouvia mais a Deus, não interessa. Ele tinha a figura, ele era a figura do sacerdote, a autoridade. Deus trata, irmãos, com os seus que ele estabelece. Ela reconheceu a autoridade, ela creu na bênção e ela foi abençoada. A segunda coisa que nós aprendemos como virtude de Ana é que ela transformou, diga Ana, transformou fé em atitude. O que foi que ela fez, irmãos? Ela creu, ela partiu de volta para casa cheia de fé, já comeu, mudou o semblante dela, tomou posse da sua bênção, amou o seu marido, teve aquela noite de forma equilove, e aí engravidou. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Põe aí 1 Samuel 19, 1 Samuel 1,19. Põe no 19 agora. 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Diga, lembrou-se dela o Senhor. Glória a Deus. Põe o 20. E ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Que experiência fantástica. A mãe de Samuel obedeceu, meus irmãos, exatamente ao seguinte processo. Diga, ela orou, ela teve atenta, diga, e após receber as palavras de bênção, ela agradeceu. Meus irmãos, Ana e Eucana acordaram de madrugada para oferecerem um culto de ação de graças a Deus após a viagem. Vem cá, que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você só agradece a Ele depois das bênçãos recebidas? Ou você já o conhece, já tem relacionamento com Ele, sabe que Ele vai fazer, já pede e já agradece antes de receber? É para refletir isso. Tem gente que anda assim, com o pé atrás com os outros, só acredita vendo, só acredita quando está na mão, né? E se eu te falar que tem gente que se relaciona assim com Deus também? Não, Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor me der. Ana agradeceu antes de receber. Terceira virtude dela, meus irmãos, a importância da gratidão. Sobre gratidão, irmãos, eu quero te ensinar 3 coisas que nós aprendemos com Ana. Ela demonstrou a sua gratidão. Como? Fazendo sacrifício ao Senhor, buscando o Senhor. Pastor, mas nós vivemos no tempo da graça. Deus não quer mais sacrifício. É verdade. Deus não quer mais sacrifício. Mas Jesus orava, irmão? Jesus orava de madrugada? Jesus jejuava, irmãos? Jesus ia para o templo buscar a Deus? Pois é. E aí você quer tudo de Deus, mas você não dá nada para Ele, você não ora, você não busca, você não vai para a igreja, você não vai para a cela, você não tem compromisso, não tem constância. Não espere receber algo diferente, fazendo as mesmas coisas. Quando que você vai receber algo diferente? Fazendo tudo diferente. E tem gente aqui que precisa recomeçar. O encontro com Deus é um marco na vida de muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque pode ser o início de um recomeço diferente, de atitudes novas, de uma mentalidade diferente
de um coração diferente. A segunda coisa que a gente aprende sobre a importância da gratidão, que era uma virtude de Ana, irmãos, é que a gratidão antecede o milagre. Muitas vezes, quem precisa de um milagre aqui? Você já agradeceu a Deus por esse milagre? E a terceira coisa, o desejo de Deus é alegrar o seu coração. Você acredita que Deus quer alegrar o seu coração? Qual é a alegria de uma mãe? Ver a alegria do filho. Aí o que a mamãe faz? Dá as coisas para o menino que ele pede. E aí o menino fica rindo, besta, né? Irmão, Deus é igual. A alegria do Senhor é te alegrar, é te abençoar o seu coração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Precisamos aprender com Ana. A quarta virtude dela, irmãos, o cumprimento do voto. Ana, então, faz um voto ao Senhor de dar essa criança para o Senhor e ela cumpre o voto. Põe aí no versículo 24, por favor. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Irmãos, ela cumpriu o voto dela. Ela deu para o Senhor aquela criança. Que coisa impressionante. Aí eu fico olhando alguns pais, sabe, ficam irritados. Alguns pais ficam tristes, não querem que o filho venha para a igreja. Não, esse menino está se envolvendo muito com a célula. Essa menina só fala de igreja agora, de célula a célula e trabalhar no encontro. E minha irmã, dá glória a Deus por isso. Dá graças a Deus, meu irmão, por isso. Ana tinha um coração grato ao Senhor. Ela deu o filho dela para servir ao Senhor, juntamente com o sacerdote. Olha só que impressionante. É impressionante aqui, irmãos, abrindo parênteses, todo aquele que conhece o Senhor e tem um relacionamento profundo com Ele, é alguém generoso. Ele não retém mais do que é justo. Ele é alguém generoso. Ele é alguém abençoador. Ei, eu não estou falando de abençoador para outro, abençoar outro, não. Para abençoar o Senhor. Para abençoar a obra do Senhor. Todo que é nascido de novo, irmãos, é generoso para com o Senhor. Isso é algo precioso. Se há avareza na sua vida ainda, mesquinharia, de reter mais do que é justo, e de guardar para você tudo, e de não repartir com o Senhor, eu estou falando de dízimos, de ofertas, de necessidades, irmãos. Nós atendemos agora Mimoso do Sul, agora 100 vezes pior a situação no sul do país, e você não vai botar a mão no bolso, não vai mandar uma oferta. Não é você dar o que você não tem, é você dar o que você tem. Uma oferta de R$10, R$20, não parece ser nada, mas para você significa muito. Mas para lá também, quando juntar tudo, irmão, vai ser um montante, e isso é abençoador. Nós estamos recolhendo, tá? Daniel está à frente disso. Nós estamos recolhendo roupas, alimentos não perecíveis, água, nós estamos recolhendo na videira. Você pode trazer no próximo culto. Nós estamos recolhendo tudo no bazar, irmão. Nós vamos enviar tudo para eles. Quem está acompanhando isso? Nós vamos orar por isso também no final desse culto. Posso ouvir um amém dos irmãos? É importante que nós nos posicionemos. Isso é a expressão do amor. Quando nós olhamos para Ana, nós vemos essa gratidão. Irmãos, a sua colheita é proporcional à sua semeadura. Sabe o que aconteceu com Ana? Vai para o versículo 26, por favor. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. É impressionante o que nós aprendemos com ela aqui, irmãos. O testemunho dela foi contado. Ela testemunhou para o profeta. Eu fico no pé dos irmãos. Acabou o jejum, cadê os testemunhos? Compartilha, me envia a mensagem de áudio, escreve, irmão. Nós temos que testemunhar o que Deus tem feito. Você deve também compartilhar os pedidos de orações e os milagres que o Senhor te fez. Eu louvo a Deus porque alguns já entenderam. Os irmãos traz carro aqui para me orar, traz moto aqui para me orar, me leva para ungir a casa, eu faço questão, porque foram respostas de oração, irmãos. Precisamos testemunhar. Ana fez isso, testemunhou o seu milagre. Você deve contar aqueles que oraram junto com você, para que haja edificação. Quantas vezes oramos na sala de oração por tantos motivos? A quinta virtude dela, a entrega de Samuel a Deus. Diga: Samuel foi a semente. Sabe o que foi que ela colheu, irmãos? 6 filhos. Só alguns vão dar glória. Ela semeou Samuel. Sabe quantos filhos ela colheu? 6 filhos. Isso é uma colheita abundante. Então se alegre quando o seu filho está envolvido com as coisas do Senhor. Dê glória a Deus por isso, porque ele não está perdido com as coisas do mundo aí não. Irmãos, aquela mulher, ela colheu com base numa aliança que ela tinha com o Senhor. A sexta virtude dela, Ana se alegrou em Deus. E aí eu quero ler agora com você, abre aí, 2 Samuel capítulo 2. Olha o cântico dessa mulher, marca na sua Bíblia. Então orou Ana e disse: o meu coração... Peraí, deixa eu beber uma água, eu vou fazer uma leitura agora bem top. Olha só. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se riu dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Diga glória a Deus. Uau, dá uma salva de palmas para Jesus aí, irmão. Que cântico! Cadê os ministros de louvor, aqueles que compõem música? Tem que compor uma música aqui, Jairo, desse cântico. Meu Deus, ainda não vi. Ainda não vi não, já procurei, ainda não vi não. Que inspiração, essa mulher ficou inspirada.
essa virtude dela de se alegrar com as coisas do Senhor, deu essa composição gloriosa. Sabe, meus irmãos, eu quero nessa manhã encerrar essa minha pregação falando as duas últimas virtudes dela. A sétima virtude, a colheita de Ana. Meus irmãos, como eu falei para você, ela semeou um filho, ela colheu 6 filhos, total de filhos, 7 filhos. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, põe para mim por favor, 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E quem que tinha visão? Quem ouvia de Deus? O primeiro filho de Ana ouvia de Deus. Quem quer que seu filho ouve de Deus aqui? Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do meu filho Isaac. Sabe, eu oro toda noite, eu oro e ponho as mãos sobre ele, e eu oro, Senhor, que ele tenha experiências profundas contigo. Senhor, que ele seja atraído pela tua glória. Senhor, que a tua presença, Senhor, seja tudo o que ele deseja na vida. E vou orando, é impressionante que ele tem insights. Sabe o que são insights? São momentos, experiências que ele tem com Deus assim impressionante. De coisas que é Ele e Deus, e Ele vem e compartilha comigo. Meu filho, glória a Deus, eu estou ali jubilando, aleluia, Deus ministrando, visitando ele, falando com ele, atraindo ele. Ele queria ser policial, eu vou ser policial, pai, não sei o quê. Meu filho, cuidado, é perigoso. Mas antes ele dizia que queria ser pastor, por causa do pai, né? Não, vou ser pastor, agora ele mudou, quer ser policial, e agora ele quer ser jogador de futebol. E aí a gente vê tudo evangélico lá em casa, né? E aí Gilberto Botelho, ele vendo lá, né, o filme de Jesus e tal, os discípulos, os apóstolos, Jairo. Aí ele chorando, mãe, chorando para a mãe dele. Mãe, eu vou ter que ser pastor mesmo. Mas por quê, meu filho? Deus está me chamando para me ser pastor. Ele não quer que eu seja policial não, nem jogador de futebol. Ele estava dizendo que ele ia jogar lá no Barcelona. Mas ele disse, mãe, essas coisas não é para mim não, eu vou ser pastor mesmo. Deus, eu não falei nada, a mãe não falou nada. Às vezes, mãezinha, olha para mim. Paizinho, o lugar de você trabalhar não é na orelha do seu filho, não. Falando, brigando. Eu até fiquei cansado com essas mães aqui, já viu? E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, não vai. Eu vendo a minha mãe e a minha mulher ali, né? Meu Deus do céu. O duro é quando a mulher às vezes quer ser mãe da gente, né? Também, né? Gilberto Botelho. Dani, vigia. Então presta atenção. Tem a hora e o momento de fazer igual Ana. Gritar aqui dentro, Senhor, salva o meu casamento, Senhor, olha pelos meus filhos, pelas minhas filhas, Senhor, aqui dentro, Senhor, esses encontristas, os meus parentes, meus amigos, Senhor, olha o meu pessoal lá do sul, os nossos irmãos gaúchos, Senhor, visita eles. Quem está me entendendo? Tem coisas que é você e Deus. Tem momentos que é você e o Senhor. A última virtude que eu destaco dela, de Ana. Ana, ela cuidava de Samuel, o seu milagre. A Bíblia diz que ela subia, irmãos, no templo. Ela continuou. Diga assim, Ana, mesmo depois de receber, mais forte, o seu milagre, ela recebeu a colheita de mais 6 filhos. Diga, e continuou subindo, sacrificando, sendo constante em buscar a Deus. Diga, ela não trocou a bênção
pelo abençoador. Olha para mim, ela continuou crendo, buscando, servindo a Deus como ela servia. 1 Samuel, vamos ficar de pé. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20. Põe para mim. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Meus irmãos, após o milagre, Eucana e Ana continuavam recebendo as palavras abençoadas do servo de Deus chamado Eli. Ou seja, o fluir de bênção continuava fluindo na vida deles. Por quê, irmãos? Porque eles perseveravam. Mesmo após ter recebido já a bênção, eles foram muito mais abençoados ainda. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas, após receber a bênção, elas acabam se afastando de Deus, da igreja, da célula, e aí cortam o fluir na vida delas. Há um fluir de Deus hoje aqui, e eu gostaria de abençoar a sua vida nesse culto. Como quem recebe, estende as suas mãos, eu vou orar por você. Quero usar o exemplo da Ana, mãe do profeta Samuel, usar essas 8 virtudes que ela tinha e que lhe deu um resultado poderoso, apenas buscando o Senhor. Talvez você tenha corrido atrás de emprego, corrido atrás do seu chefe, corrido atrás de cursos, nada contra isso. Isso não é errado. Depois que você busca o Senhor, em primeiro lugar você deve buscar o Senhor. Pai, eu oro nessa manhã, que o Senhor opere na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que cada um venha experimentar desse fluir da tua bênção nas suas vidas, Senhor. E assim como o Senhor foi com Ana, seja com cada um aqui, Pai. Senhor, que cada um aqui venha experimentar do teu mover, Pai, do fluir de vitória, de bênçãos na sua vida, meu Pai. Que eles não desistam dos seus sonhos, porque os seus sonhos glorificarão o teu nome. Senhor, concede a eles, Pai, ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz e serem guiados por ti. Em nome de Jesus, livra-os de ouvirem as palavras dos seus opositores, palavras negativas. Não, que eles coloquem a sua esperança no Senhor e na providência do Senhor. Põe a sua mão no seu coração, repita assim após mim, diga: eu creio que a minha vida está completamente na mão do Senhor. Diga: somente a Ele eu confiarei e esperarei. Diga: eu lanço fora toda tristeza e fico hoje com a palavra do Senhor guardada no meu coração, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, mais forte. Pai,